Saudações, queridos e queridas! Está no ar o primeiro Hiromaru especial Jogos Olímpicos Paris 2024, contando aí toda a trajetória do futebol masculino e das nossas queridas Nadeshko também. Como sempre, você está na companhia de Elias Salas, do Barburi Alegria na apresentação. Comentários hoje das duas lendas, né? Mr. Thiago Bom Tempo, nosso global, e Mr. Thiago em Cruz, começando pelo Bom Tempo, Good Time da Massa. Tudo bem com você, meu querido? Olá, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui imitando o Thiagão. Tudo bem com vocês? Tudo beleza, Bom Tempo. Uma maravilha, é sempre uma honra ter aí você conosco. E o Thiagão, tudo bem com você, meu querido? Salve, Elias, salve toda a galera. O Thiago já fez questão de roubar meu bordão, então hoje é só uma boa noite e uma boa tarde para todos vocês. Finalmente vamos poder conversar um pouquinho mais, né, sobre Olimpíadas. Começa a nossa cobertura. Já começou, na verdade, né, na última live que teve eu com o Bom Tempo e o grande mestre Bruno Mioto, falando sobre tudo que a gente esperava, né, das duas convocações. Então agora, com uma primeira rodada, né, já definindo os primeiros jogos das nossas seleções masculina e feminina, vamos poder discutir um pouquinho aí sobre tudo que aconteceu nesses jogos e já fazer, claro, né, aquele prognóstico já da segunda rodada, né. E então, bastante coisa aconteceu, viu? Bastante coisas legais. A galera ficou eufórica, né, nas redes sociais aí com a goleada do Japão em cima do Paraguai. Hoje as meninas, né, mais cedo tiveram um jogo bem difícil em cima da seleção da Espanha, até que dava para sair com um resultado um pouquinho melhor, mas foi um jogo bem complicado. A gente vai poder discutir hoje nós três aqui com o trio de ouro, tudo acontecendo nessa primeira rodada. E Elias, antes de qualquer coisa, vale destacar mais uma vez, como já fazemos aqui de praxe, né, a arte maravilhosa que ganhamos em mais uma Olimpíada, do Glauber Tanaka. Valeu, Glaubinho, uma arte maravilhosa que a galera tá vendo aí. Já viu, inclusive, alguns dias atrás, quando a gente colocou lá no nosso Instagram. E temos aí mais um grande wallpaper aí, né, que dá para ser utilizado facilmente, né, no nosso celular, nosso computador. Uma arte incrível feita aí pelo Glauber Tanaka. Todas as redes sociais do Glauber, né, do trabalho que ele faz, sempre linkado junto com o Hiromaru Podcast. Maravilha, depois a gente deixa o link aí das artes do Glauber. Também que ele tem uma página bacaníssima no Instagram, né? Que mostra todo o seu trabalho. Galerinha, antes de começar o programa, eu queria abrir uma votação para os nossos ouvintes, que é o seguinte, já que o Thiagão falou aí do nosso trio de ouro aqui do Hiromaru, eu vou abrir uma votação importante, porém engraçada, que eu pensei agora. Para vocês, queridos ouvintes, qual é o trio de ouro que eu, o Thiagão e o Bom Tempo nós somos do futebol japonês? Nakata, Nakayama e Kazu naquela trajetória até a Copa 98, ou Nakata, Nakamura e Ono da geração de ouro aí? Vou deixar aberto para vocês ouvintes votarem. Fica aberto. Muito bom, gostei. Gostei. Eu vou fazer mais para ajudar você, cara. Até para engajar a galera do Spotify, eu vou fazer essa enquete e colocar junto com esse episódio para a galera poder votar também. Quem estiver ouvindo a gente pelo Spotify. Fechou. Então tá aí lançada a votação. Por favor, o Thiagão aí vai trazer os números na semana que vem, assim que saiu o programa. Galerinha, abrindo aí os jogos masculinos. Japão 5-0 para cima do Paraguai. Estreia mais otimista impossível, mais perfeita impossível. Foi o jogo dos sonhos, né? Até uma coisa que eu tava falando com a minha mãe, né? Minha mãe sempre assistindo os jogos do Japão comigo. É que fazia anos que eu não via um jogo assim, uma estreia, um jogo importante contra uma seleção grande, um torneio, né? Mundial, um jogo tão tranquilo da seleção do Japão, cara. Geralmente os jogos mais tranquilos são contra Quirguistão, Nepal, essas seleções menores da Ásia, assim. Mas em jogo eliminatório, em jogo de competição, foi o jogo mais tranquilo que eu vejo antes, que o jogo do Japão é sempre disputado, sofrido, suado, aquele sofrimento desgraçado, né? Mas dessa vez foi um jogo tranquilo, principalmente quando o Japão abriu o placar aos 18 minutos com o Mito, né? E depois veio aquela expulsão do VAR lá, que o Vieira acabou sendo expulso, e daí ficou mais tranquilo pro Japão. No primeiro tempo poderia até ter feito mais gols, né? Passando os gols aqui do total, o Mito fez gol aos 18 no primeiro tempo, aos 63 no segundo, depois Yamamoto uma paulada fez aos 69 o terceiro, e aí o Shota Fujio, né, com a nossa reservinha de ouro aí, já fez esse papel
importantíssimo na própria Copa da Ásia Sub-23, né, entrando na etapa final, fazendo seus golzinhos importantes, esses gols a 81 e 87 minutos. Né? O Japão entrou em campo com o nosso querido Kokubo no gol, né? Aí Hiroki Sekine, Seiji Kimura, Kota Takai e aí o Morata, né? Koki Saito, Shunsuke Mito, Yu Hirakawa, Arihito Yamamoto e o Joel Fujita. E o Mao Hosoya, né? Entraram na etapa final o Ryu Yanisho, o Sota Kawasaki, o Ryota Araki, o Shota Fujio e o Ken Sato, né? Então, como eu havia comentado com você, né, Tiagão, foi um jogo assim que eu não esperava que fosse tão tranquilo, o Japão tão dominante, jogando tão bem, até desperdiçando várias chances, poderia até ter sido 6, 7, 8 esse jogo. O Paraguai muito apático, né? Nem de longe o Paraguai que incomodou, inclusive chegou a eliminar a seleção brasileira na seletiva, né, sul-americana aí, para a competição. Eu, bom tempo, o Thiagão, a gente acompanhou de perto também toda a classificatória do Japão no Sub-23 lá, asiático, que foi sofrido, né? Teve aquela derrota dolorosa na Coreia, aquele jogo sofrido contra o Iraque, aquele jogo que sumiu da mídia, né? Contra o Catar também, e aquela final dramática com o Uzbequistão também bem complicada, né? Foram jogos bem difíceis, bem brigados, pra você, puxa vida, você tá sofrendo aí nesse asiático, imagina quando chegar nas Olimpíadas, né? Mas Thiagão, graças a Deus, é uma vitória tranquila, uma atuação de gala aí da seleção japonesa. Espero que não fique só na estreia, né? Quando o Japão empolga assim numa estreia, sempre acaba vindo a bomba depois, mas eu espero que não venha nenhuma bomba, né? Vamos curtir aí esse momento. Não, com certeza. Esse primeiro jogo da seleção masculina foi acima do que muita gente esperava. Eu, sinceramente, estava imaginando que seria um jogo onde, claro, a seleção masculina tinha extrema possibilidade de poder vencer o jogo, mas o jogo nem começou tão fácil assim, né? Até os 15 minutos ali o jogo estava bem parelho em alguns momentos, mas é claro, o Japão pressionando muito mais. Claro, a expulsão, ainda com 25 minutos de jogo, ajudou muito com que o Paraguai se desorganizasse, né, do meio para trás. O Japão conseguiu ainda elevar ainda mais as linhas de marcação e pressionar ainda mais o adversário dentro do seu campo de defesa, é uma coisa que a gente viu praticamente boa parte do jogo, e os gols foram saindo. Ainda mais interessante para mim do que foi o resultado, foi como os gols foram criados, a maioria de jogadas individuais, de jogadas treinadas, claramente jogadas treinadas, e dá pelo menos um primeiro momento, aquele pensamento de que, poxa, essa seleção, além de taticamente ser bem organizada nesse primeiro jogo, ela mostra que tem muito poder ofensivo, né, de maneiras diferentes. Então eu acho que isso é muito relevante, pensando na competição como um todo. O primeiro gol do Mito, do Shunsuke Mito, com o lançamento do Ohata, o Ohata muito bem, né, corre até a linha de fundo, recebe a bola, consegue fazer o corte, consegue fazer o passe para dentro, Shunsuke Mito finalizando muito bem, né. Ainda, eu queria até depois perguntar pro Bom Tempo, quando a gente for falar dele, sobre essa questão do Hirakawa, se foi realmente uma lesão tão séria, porque as informações se contradizem um pouco na internet, então eu acho que a voz do Bom Tempo é sempre bem esclarecedor nessa situação. E o segundo tempo, que o Japão começa já com 1-0 no placar, continua ainda a marcação muito firme, né? O Japão dominando o jogo completamente. Depois eu até trago os números sobre essa partida. E o segundo gol, né, com aquela belíssima assistência, né, cara, do Saito ali, que ele faz um lançamento, né, o Saito pega a bola, faz um drible ali com a perna, passa a bola por de lá de trás, pega o lançamento na frente, incrível, um lançamento maravilhoso. O Tsukimoto também sabendo se posicionar muito bem dentro da área, então isso me deixou muito feliz. Terceiro gol também do Yamamoto, com mais uma participação aí do Kokusai também, que para mim foi uma peça importantíssima nessa vitória do Japão. E no final do jogo, quando para mim o jogo já tinha terminado, ainda teve na falta ali cobrada pelo Araki ali, que o Fujio fez o gol de cabeça, e o quinto gol, e aí o quinto gol já era aquele lado tipo assim, já tá todo mundo no ataque mesmo, já não tem marcação nenhuma, né? No final do jogo, a seleção do Paraguai bem atordoada com tudo que tá acontecendo, e também bem desorganizada. Eu acho que essa é a parte mais triste de ver esse Paraguai, né, Elias? É uma seleção que passou por poucas e boas, que se espera
uma reconstrução, pelo menos nos últimos 10 anos, se fala de uma reconstrução do futebol paraguaio, e esse jogo inicial das Olimpíadas deve deixar uma incógnita muito grande em cima da cabeça do torcedor e do jornalista que cobra o futebol paraguaio. E o último gol, realmente, um cruzamento ali do Rossoia, que tinha aparecido muito pouco, né, durante o jogo, assim, não teve tanta chance como normalmente a gente imagina ver os jogos dele, e ele consegue um belíssimo lançamento que encontra novamente o Fudil lá na frente, e o Fudil tem toda a classe e o tempo de bola e a preciosidade para fazer o quinto gol e matar o jogo 5-0, belíssimo resultado do Japão, que não significa nada se for eliminado lá na frente, mas para começo de campanha é de deixar todo o torcedor muito, mas muito empolgado mesmo. Então, se até agora eu não estava no hype, devo admitir que agora estou hypado com essa seleção masculina dentro das Olimpíadas, Elias e Thiago Bom Tempo. Então, Bom Tempo, com essa vitória aí, dizem que até esse Paraguai Olímpico é até melhor que a seleção principal, que tá bem ruinzinha, né, coitada, mas nem se compara com o Paraguai, que foi monstro ali na seleção sul-americana para as Olimpíadas, chegou até eliminar o Brasil, né, então foi uma vitória assim, foi mesmo essa vitória grandiosa do Japão. O Japão comeu o Paraguai com farinha mesmo, ou foi um golpe de sorte, assim, que deu tudo certo? Olha, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não empolgar demais, porque essa goleada só aconteceu por causa da expulsão do jogador do Paraguai, né? Se não tivesse a expulsão, se fosse 11 contra 11 o jogo inteiro, ia ser um jogo muito mais apertado, um jogo muito mais difícil. É claro que a gente viu que enquanto estava 11 contra 11, o Japão ainda foi melhor, estava jogando melhor quando fez o gol. Aliás, foi uma grande jogada, né, desse gol. Vale destacar também o passe do Koke Saito, que iniciou a jogada, né, lá para assistência do Ohata pro gol do Mito. Mas basicamente a expulsão, que aliás acho que foi merecida, né, afinal de contas o cara machucou o Hirakawa, né, a gente não sabe ainda como é que tá a condição dele, não sabe se ele vai jogar ou não. A única coisa que a gente sabe é que ele não treinou no dia seguinte, então mais provável mesmo é que ele não jogue. A gente não sabe ainda, não saiu nenhum comunicado, nada oficial. A única coisa que a gente sabe é que ele não treinou no dia seguinte e é dúvida para o segundo jogo, mas pelo menos tem esse regulamento aí que permite você colocar um suplente, né, em caso de lesão. Então é possível que jogue no próximo jogo, por exemplo, pode entrar o Ken Sato no lugar do Hirakawa, ou até mesmo o Fujio ou o Mito também, que fazem essa ponta direita. E o Yamada, que estava entre os suplentes, pode ser relacionado também para esse jogo. Enquanto a gente ainda não sabe, né, a gravidade da lesão do Hirakawa, se ele vai ficar de fora só desse próximo jogo, ou se vai ficar mais, enfim, a gente esperar um comunicado oficial agora, esperar fazer todos os exames mesmo e ver qual que é a gravidade dessa lesão. Mas sobre o jogo, depois que o jogador do Paraguai foi expulso, a gente viu que aquele primeiro tempo foi basicamente em marcha lenta, né? Porque o Paraguai, depois que teve o jogador expulso, né, o camisa 10, o Vieira, volante, né, da seleção do Paraguai, o time paraguaio estava mais preocupado em se reposicionar defensivamente, né, e não tomar o segundo gol. E o Japão, vendo aquela postura do Paraguai que se fechou na defesa e não ameaçava, meio que foi só administrando, né, tocando a bola na defesa muito tempo, sem fazer muita pressão no ataque. Isso principalmente pensando nos próximos jogos, né? Porque nessa Olimpíada você tem pouco tempo, né, de descanso de um jogo para o outro. Então isso é um fator importante também, é um fator decisivo, você não gastar muita energia. E nesse ponto acho que foi um dos maiores fatores positivos desse jogo, porque o Japão conseguiu fazer uma partida ganhando bem, fazendo saldo e sem gastar muita energia. Então até acho que talvez o Oiwa não precise fazer muitas alterações para o segundo jogo, né? Porque a gente sabe, né? Técnico japonês tem essa mania de ficar em fase de grupo, ficar fazendo um monte de mudança, principalmente no segundo jogo, né? Estava até comentando hoje, mais cedo, né? Vai que o Oiwa dá uma de Moriaço, resolve fazer um monte de alteração no segundo jogo e acontece igual na Copa do Mundo lá contra a Costa Rica, né? Não seria nenhuma novidade que
técnicos japoneses adoram fazer isso, né? De não ficar repetindo as escalações para poupar os jogadores, para economizar energia para os próximos jogos. Mas depois, no segundo tempo, a gente viu o Paraguai voltando com uma postura diferente, porque o time paraguaio, acho que eles viram, né, que o Japão não estava muito afim de jogo, né? O Japão estava satisfeito já com o jogo correndo daquele jeito, então o Paraguai resolveu arriscar um pouco mais, voltou um pouco mais ofensivo pro segundo tempo, até deu uns pequenos sustos, né, no Japão, não chegou nem a criar chances reais de gol, mas deu alguns pequenos sustos ali no time japonês, fez até a gente pensar lá na hora assistindo o jogo, será que o Japão vai tomar um gol desse Paraguai com um jogador a mais ainda, né? Teve algum momento assim de uma certa insegurança, o Kota Takai ali na defesa teve um momento que ele perdeu a bola e cometeu uma falta lá, que aliás, no ano passado eu lembro de um jogo do Botafogo que do zagueiro do Botafogo foi expulso por um lance exatamente igual àquele que chamou o VAR, e o VAR foi lá e expulsou o zagueiro do Botafogo no Campeonato Brasileiro. E eu lembrei desse lance quando o Takai perdeu a bola na defesa, depois puxou o cara por trás, fez a falta, mas só deu amarelo, ficou por isso mesmo. Teve assim, algum outro momento de insegurança nessa defesa japonesa, mas no geral eles foram muito bem. Tanto que a única vez que o Kokubo precisou fazer uma defesa mesmo foi já perto do final, quando já estava com o jogo decidido. O Rata deu aquele passe recuo errado para trás e quase deu um gol de presente para o Paraguai, né? Acho que o único momento, grande perigo, grande chance para o Paraguai, que foi por causa de um erro do Japão. Mas no geral a defesa foi muito bem, principalmente o Kimura que não era nem para ser titular desse time, né? Ele que na J-League não vem fazendo uma temporada muito boa, né? No Sagan Tosso muitas vezes ele nem era titular, e o Sagan Tosso que tem uma defesa horrorosa, né? Uma das piores defesas da J-League, que mais cedem, né, chutes a gol. Mas na seleção, né, ele tem mostrado evolução, ganhou a posição que seria do Nishio. A princípio o Nishio seria titular, que nesse último amistoso que teve antes das Olimpíadas, né, amistoso contra a França, empate em 1-1, o Nishio não jogou bem, o Kimura foi seguro. Acho que nesse jogo meio que o Oiba decidiu, né, botar o Kimura ao invés do Nishio como titular, e jogou bem, jogou muito bem nessa estreia, gostei bastante. Entre os jogadores defensivos do Japão, né? E aí nesse segundo tempo, né, quando o Paraguai começou a achar, será que se a gente apertar um pouco mais, talvez dá, né? Mas aí era justamente o que o Japão esperava, né? Que o Paraguai atacasse, e aí encontrou os espaços, e depois que fez o segundo gol, não demorou para fazer o terceiro, e aí desandou de vez, né? O Paraguai desanimou, teve muitos espaços, né? Que nem você falou antes, né? Foram 5 gols, mas podia ter sido até mais, né? Mas, assim, acho que não é motivo para ficar empolgado, porque esse placar elástico só aconteceu por causa da situação do jogo. Não dá para esperar que outro jogo vai ser assim, né? O adversário tem um jogador expulso logo no início, porque se fosse 11 contra 11 seria um jogo bem, bem mais complicado. Esse time do Paraguai não é tão ruim quanto pareceu, e acho que tem esse velho problema aí do Japão, né? Quando entra assim empolgado demais, a gente sabe que não costuma dar bom. Porém, eu acho que talvez isso pode não acontecer, porque o próximo adversário, Mali, Japão jogou recentemente contra Mali, amistoso, e perdeu. Então acho que eles já são esses mesmos jogadores basicamente, né, que jogaram contra Mali, foram derrotados no amistoso, então eles já estão, não é assim que eles já vão entrar mais concentrados, justamente pensando nessa revanche, né. E o jogo seguinte contra Israel também, né, basicamente uma revanche do Mundial Sub-20, né, que também foi, né, na terceira rodada de grupos, e que se ganhasse, o Japão estava classificado, acabou perdendo e foi eliminado, né? Então acho que talvez por esse fator revanche, né, de ter esses confrontos recentes, principalmente contra a Mali, agora que é o próximo adversário, acho que eles vão entrar mais focados, né, para esse segundo jogo. Eu espero que consiga alcançar aí os 9 pontos e consiga todas as vinganças, né?
principalmente contra Israel, que foi no campeonato mundial, né? Que valia aí a classificação. Quem sabe dar um troco nas Olimpíadas, e Mali também, que deixou uma marca negativa nos amistosos preparatórios aí para as Olimpíadas. E pelo jeito, uma coisa que eu quero perguntar para vocês, é uma coisa que vem acontecendo que tanto na seleção principal quanto na seleção olímpica, o fator sul-americano parece que está sumindo, né, gente? O Japão está conseguindo equilibrar mais os jogos contra as seleções sul-americanas. Geralmente era um passeio sul-americano, nunca vencia, né? Mas pelo jeito, esse fantasma psicológico de antigamente aí, o Japão tá superando, né? Já venceu Colômbia em Copa do Mundo, agora ganhando aí do Paraguai nas Olimpíadas, né, Tigão? Então, parece que a coisa tá melhorando essa parte aí, tanto na principal quanto da piazada, né? É bem complexo esse assunto, porque a gente sabe o termo que a gente mais escuta é a entre-safra, a safra atual, as novas gerações, mas está muito mais diluído, isso é verdade, né? As seleções sul-americanas, principalmente as seleções de base, elas passam, né, por altos, médios e baixos com muita frequência até, né? Então, por exemplo, o Brasil masculino fora dessas Olimpíadas é algo para você que com certeza vai ser estudado, né, cara, nos próximos anos, né? Porque não é normal para aquilo que a gente conhece sobre seleções de ponta que chegam nessas Olimpíadas. Você até vê pelos grupos que foram formados nessas últimas 2, 3 Olimpíadas que existe uma variação bastante grande que foi melhorando com o tempo. Então, assim, isso é muito bacana, isso é muito interessante, mas é mérito do Japão, obviamente, jogar melhor contra as seleções, mas a gente também tem que levar em consideração esse momento que às vezes é muito complexo, né? O que aconteceu com o Paraguai, como o Montempo falou, né? Se em 11 contra 11, o Japão provavelmente ganharia, ou pelo menos daria muito trabalho contra a seleção do Paraguai. Mas com um a menos, as coisas ficaram muito, muito mais facilitadas para a gente, né? Então, entendo o que o Montempo quer dizer, apesar que, né, chuta fudiu, né? Base do cerezão da massa, né? Então não tem como eu não hypar tudo isso que está acontecendo. O Bom Tempo sabe que no final das contas tudo isso tem dedo dele, King Kagawa, ele só não quer admitir isso em público. Mas assim, vamos ver o que acontece. Próximo jogo vai ser interessante de ver. Até queria saber do Elias e do Bom Tempo. Se, por exemplo, confirmar o Hirakawa fora, devido a uma lesão que pode ser agravada ou não, ou, sei lá, ele pode ser poupado para a próxima fase, se na teoria faz tanta diferença assim, ele é um cara que hoje dá para dizer que ele é importantíssimo dentro desse 11 inicial do Japão, ou todos que levaram pelo menos aquilo que a gente pesquisou, aquilo que a gente viu, né, no pré-olímpico, ou no futebol que cada um atua individualmente, dá para dizer que o Japão tem peças de reposição, até mesmo se acontecer algum corte por lesão. O Hirakawa, ele é muito melhor do que o Sato, né? Então, se você tiver o Sato jogando no lugar do Hirakawa, já é um downgrade, né, muito grande na equipe, né? Acho que a melhor opção para substituir o Hirakawa seria o Yamada, até porque o Yamada foi titular no pré-olímpico, né? Ele foi o melhor jogador de ataque do Japão no pré-olímpico. Foi melhor que o Hirakawa, foi melhor que o Hosoya, foi melhor que o Fujio. O Yamada foi o diferencial do ataque do Japão no pré-olímpico, mas eu acredito que porque depois do pré-olímpico ele não voltou para o verde em tão boa forma, não teve boas atuações depois que voltou para o verde, até por isso que ele acabou ficando até nessa lista de suplentes, né? Então, até por causa disso, acho que é meio improvável dele já começar como titular o próximo jogo. Acho que no máximo ele começa no banco mesmo. Então, pensando no que o Oiwa pode fazer, eu acredito que ele vai botar o Sato de titular. Talvez até coloque o Fujio também, que o Fujio costuma entrar muito nessa posição da ponta direita. Inclusive foi nessa posição que ele entrou, né, nesse primeiro jogo. Também tem a opção de botar o Mito, né? Mas eu acho que ele vai deixar o Fujio mais como opção pro segundo tempo, ou talvez até comece com o Fujio de centroavante e deixe o Hosoya como opção caso ele pense em
revezar, né? Caso ele ainda tenha essa ideia na cabeça. Mas acho que vai deixar pelo menos uma das opções de centroavante para o segundo tempo, né? Para já não começar direto com os dois. E também teria a opção de botar o Mitchell na ponta, que aí seria o Araque como titular no meio-campo, né? O Mitchell ele costuma jogar também pela ponta direita no clube, no Sparta, ele sempre joga na ponta direita, enquanto na época do Albirex ele jogava mais centralizado, né? Ele tá fazendo essa função mais centralizada agora na seleção. Caso ele queira dar uma chance pro Araque, então poderia botar o Mito na ponta direita também, fica essa opção. Mas eu acho que infelizmente o Oia vai com a pior opção possível, que seria o Ken Sato no lugar do Hirakawa. E vale lembrar, ó, a galera, que esse nome, né, que o Bom Tempo falou, né, o Fukuyamada, é aquele Fukuyamada que fez um belo gol de falta no jogo de estreia, né, do Verde, no retorno da J1, né, contra o Marinhos, né, se eu não me engano foi esse jogo de estreia do Verde. Ele fez um belíssimo gol de falta, mas realmente na temporada toda, assim, ele, né, até quando nos últimos jogos que eu vi ele jogando, a substituição dele não era tão tardia no jogo, então até questão de espaço no Verde dele não é questionado, obviamente, mas é um jogador que não joga o tempo todo e também não marca tantos gols, né? Então, interessante, vamos ver o que acontece aí nesse próximo jogo. Nos números, né, pra galera que sempre está acostumado com a gente falar aqui a questão de numeração, tal, como é que ficou o jogo, né, as estatísticas desse jogo do Japão contra o Paraguai, no final o Japão teve ao todo 58% de posse de bola contra 42%, mas a maior posse de bola do Japão no primeiro tempo com 61%, e no final da partida o Japão teve 8 tentativas claras de chute a gol, né, contra apenas 2 do Paraguai. E como a gente falou, né, tudo essa pontuação, né, essa numeração e estatística também dá muito conta ao que foi, né, o jogo do Paraguai jogando a partir da metade do primeiro tempo inteiro até o final do jogo com um jogador a menos. Uhum. E só uma coisa quanto ao Shotinha, né? É discípulo do Duke, né? Tá lá aprendendo com o melhor veterano ali possível. E é o sangue de Matida, né, Tiagão? Tá aí pra representar. É o que a gente espera. Falando sério agora, dos outros resultados do campeonatinho, que foi o seguinte, né? No nosso mesmo grupo, no grupo D, a seleção de Mali empatou com Israel em 1-1. Lembrando que os próximos confrontos é Israel e Paraguai, e o Japão enfrenta Mali, né? Como um Bom Tempo disse ali anteriormente. E temos aí uma pitada brasileira nesse jogo, sabia, Tiagão? Não sabia não. Quem que é, Elias? Nossa querida Edna Alves que irá apitar essa partida de Japão. Olha só, legal. Dona Edna, eu não sei, pelo que eu escuto é o destaque, né, dentro das mulheres nesse momento que como árbitras, né, então legal, muito bacana saber aí que teremos aí a Edna tendo essa possibilidade de fazer um jogo de Japão bacana, vai ser diferente, vai ser interessante. Bem legal, né? Nos outros grupos, no grupo A, a Guiné perdeu para a Nova Zelândia por 2-1, jogo bem bacana esse, assisti aí os 90 minutos, me diverti, cara, que eu adoro esses jogos alternativos, né, todo mundo sabe, foi bem legal, bem disputado. A seleção da França ganhou de 3-0 dos Estados Unidos, né. No grupo B, nossos amigos da Ásia e Iraque bateu a seleção da Ucrânia pelo placar de 2-1, né? E a Argentina naquele jogo polêmico, que deu rolo, deu briga. Isso foi bizarro, hein? Foi bizarro o jogo da Argentina, hein? Explosão de bomba em campo, torcida se matando, estádio vazio, 15 minutos de acréscimo, VAR depois de 2 horas anulando o gol, a confusão, né? E a seleção de Marrocos aí acabou saindo vencedora, 2-1 para cima da Argentina. No grupo C, o Uzbequistão não conseguiu segurar o empate, né? Perdeu a seleção espanhola por 2-1. E o Egito e a República Dominicana ficaram no 0-0, né? No grupo D, como eu já citei, os jogos do Japão e de Israel. Antes da gente ir pro feminino, queria conversar com vocês sobre o próximo jogo dos meninos, né? Japão contra Mali, como o Bom Tempo citou, já teve uma derrota aí, né? No preparativo para as Olimpíadas. Quais são as expectativas? Tem como o Bom Tempo disse, tem que entrar mais concentrado no jogo, não pode vacilar. Será que o nosso Goiô vai aprontar? Vou começar pelo Thiagão, já que o Bom Tempo já tinha dado uma pincelada sobre o próximo jogo, né? Quero saber do teu pensamento no dia 27, né? No sábado, às 4 da tarde, né?
vai passar provavelmente na TV também. Exatamente. Ó, Elias, Mali e Israel foi um jogo muito pró a seleção de Mali, viu? Eu acho que Mali foi até mais perigosa do que a seleção do Iraque. É uma seleção que tem dificuldades em troca de passe na parte defensiva, então acho que o Japão vai poder explorar bastante isso. E de destaque, assim, para mim, até anotei aqui, são 3 jogadores, né? Os dois atacantes, né? Que é o camisa 9 e o camisa 10, e o Diarra, camisa 11, que joga um pouquinho mais recuado no meio campo pelo lado esquerdo. São os jogadores assim que eu vi de maior destaque dessa equipe do Mali, pelo menos nesse jogo contra Israel. Então assim, vai ser um jogo bem físico. Eu acho que a seleção de Mali vai se utilizar da melhor maneira possível que eles acharem contra o Japão a parte física, né? Tem bastante falta, um jogo onde o meio campo pode ser travado, né? Se o Japão não tomar cuidado. E a bola alçada vai ser, claro, né, em velocidade, vai ser o maior perigo dessa seleção de Mali, mas assim, tecnicamente, se o Japão não teve dificuldades em 25 minutos contra o Paraguai, eu imagino que o Japão tem toda a condição de não ter tantas dificuldades contra a seleção de Mali, mas aí é 90 minutos, é jogo novo, e eu acho que o maior problema vai ser esse que o Bom Tempo vem falando pra gente, tanto no grupo quanto hoje, né? Que é essa questão de se o treinador não inventar demais o Japão jogar como a gente imagina que vai jogar, é bem provável que a gente não tenha tanta dificuldade, mas aí se realmente a gente acabar dando sopa pro azar, pode ser que o Japão tome um gol e tenha que depois se virar com a entrada do placar, que sempre, né, acaba sendo um pouquinho mais complicado, mas eu tô confiante que o Japão vai fazer um bom jogo contra a Mali, apesar dessa parte física que vai ser um pouco mais bem explorada pelo adversário nesse momento. Bom Tempo, mais alguma pincelada? A gente tem que lembrar também que essa seleção sub-23 do Japão tá bem longe do que seria a força máxima, né, da poder das Olimpíadas, né? Enquanto nas Olimpíadas de Tóquio o Japão foi com os melhores sub-23, foi com os melhores acima de 23 também. Dessa vez, como a gente não mencionou nesse programa ainda, né, só para reforçar que essa convocação, a gente não tem nenhum jogador acima de 23 anos, porque o JFA não conseguiu convocar mesmo, porque eles tentaram, mas não conseguiu liberar, e muitos jogadores sub-23 também, jogadores importantes, né, como o Yuito Suzuki, como o Kuryu Matsuki, que não entraram, né, por causa de questões dos clubes deles, seja que o clube não liberou porque ele estava negociando transferência, né? Até o Takekubo também poderia estar, o Zion Suzuki também poderia estar, nomes que já são da seleção principal, mas que têm idade olímpica e que não estão, né, nessa seleção. Então, é um time, se você for pensar em qual seria a força máxima possível para o Japão levar nessas Olimpíadas, ia ser um time completamente diferente desse. Né? Por outro lado, tem também um lado positivo disso tudo, que é porque, como é basicamente o mesmo time do pré-olímpico, tem o fator entrosamento, né, a favor do Japão. E mesmo os jogadores que vieram depois, né, da Europa, como o Koki Saito e o Shunsuke Mito, eles jogam no mesmo time, né, no Sparta Rotterdam. Então eles também têm esse entrosamento entre os dois, como a gente viu nesse primeiro jogo. E até queria perguntar para vocês quem que foi o destaque para vocês, quem que foi o melhor jogador do Japão nessa partida, porque para mim, tanto o Shunsuke Mito, que fez 2 gols, quanto o que fez 2 assistências, participou do primeiro gol também, e o Joel Tima Fujita, para mim, nos meus critérios, eles ficaram tecnicamente empatados, até coloquei aqui na minha anotação o Shunsuke Mito como melhor em campo, porque fez os 2 primeiros gols, né? Foi decisivo pro resultado, né? Mas esses 3, o Fujita, o Mito e o Saito, para mim foram os grandes destaques do Japão nesse jogo. Mas tenho que falar também do Ohata. Ohata, que foi um jogador que evoluiu demais esse ano, né? Ele chegou no pré-olímpico como reserva do Takashi Uchino. O Tino que, aliás, entrou agora na lista de suplentes no lugar do Rico Handa. O Handa que lateral direito do Gamba Osaka, machucou no treino, foi cortado, tá fora das Olimpíadas. Então entrou o Takashi Uchino no lugar dele, na lista de suplentes. E o Kaito Suzuki, que estava na lista de suplentes, zagueiro do Júbilo Iwata, vai pro
foi pro banco de reservas, né? Então o Ohata, eu acho que foi uma das surpresas, né, desse time do Japão, um jogador que não vinha mostrando muito futebol no clube, né? Tanto que no Urawa Reds o técnico preferiu improvisar um meio-campista na posição de lateral esquerdo, né? O Ryoma Watanabe vinha jogando na lateral esquerda no Urawa Reds, porque o Ohata não mostrava que dava conta da posição, né? Mas depois do pré-olímpico, acho que ele voltou com mais confiança, começou a jogar, né? Várias partidas na posição dele como titular no Ural. Agora, essa estreia das Olimpíadas dele também foi muito bom, principalmente ofensivamente, né? Apesar de que teve aquela lambança que ele fez lá naquele recuo errado no final, mas não comprometeu. Ofensivamente, acho que compensou, porque ele foi muito bem. E também o Hosoya, que a gente estava achando até que ia pegar banco do Fudio, né? No fim das contas, o Oyo botou de titular. Acho que ele foi muito bem nesse primeiro jogo, mesmo não tendo feito gol. Ele fez basicamente tudo o que você espera de um centroavante, né? Se a gente prestar atenção no lance do primeiro gol, o Mito ele teve todo aquele espaço e todo aquele tempo para dominar, pensar e chutar, justamente porque o Hosoya estava ali na frente fazendo um bloqueio, segurando o zagueiro ali do Paraguai para abrir o espaço para ele, né? Essa força física, né, que o Hosoya mostrou aí para fazer o pivô é algo que é meio raro, né, te ver isso no centroavante japonês, né? Acho que o que chegava mais perto disso era o Yuya Osako, né, que tinha essa característica, né, de fazer o pivô. E não só nessa jogada, né? Ele teve uma assistência também, né, no gol, acho que foi no quinto gol, né? Assistência pro Fudio, foi do Hosoya. E várias jogadas também que o Hosoya conseguiu levar o ataque para frente, fazer o giro no zagueiro do Paraguai. Então foi uma partida muito boa também do Hosoya. E fica aí esses 3 destaques, né? O Saito, o Mito e o Fujita. E pra mim, o Mito como MVP. E pra vocês aí, quem que foi o melhor em campo do Japão? Eu vou ser clubista, né? Eu vou votar no Mito porque ele é cria do Albirex, né? E, e também, apesar de ele ser um jogador de altura baixa, né? Ele tem 1,63, ele prevalece no jogo aéreo também, né? Ele consegue dar umas voadinhas ali muito bem. É um jogador bem combatente, vai pra cima, não tem medo, né? De ir pra cima dos adversários, e eu gostei muito. Essa que é a vantagem, né? De você ter um time entrosado, né? Apesar de não ser o time principal, com os melhores talentos, os melhores jogadores, eles têm rodagem, estão jogando bem há um certo tempo juntos, né? E isso acabou ajudando aí na estreia. E eu vou ficar com a minha criazinha da Albirex, Thiagão. Você. Eu fico com o Koku Saito. O lance do segundo gol não sai da minha cabeça. A vertente que ele tem ali de buscar espaço onde não tem, para buscar um pouco mais o fundo, para fazer o cruzamento, para mim foi um negócio maravilhoso. Mas concordo com vocês. Essa dupla de volantes, né? Homens mais do meio para trás do Japão, interessantíssimo nesse jogo, né? A gente vive falando aqui, eu já falou em outros momentos, eu lembro que teve esse déjà vu, que uma coisa que eu acho incrível no Joel Shiman Fujita é o quanto ele é inteligente sem bola, né? O quanto ele consegue ocupar espaço sem bola, como ele está sempre bem posicionado. A gente vem falando não muitos anos, né, mas já há um tempo, sobre como isso é um fator interessantíssimo e uma qualidade incrível, né, do Wataru Endo. E assim, ter esse tipo de jogadores com esse tipo de qualidade, sabe, de conseguir se jogar muito bem sem a bola, eu acho que é um negócio incrível de poder estar acompanhando o Japão. O Yamamoto também foi um jogo bem constante, bem gostei, mas eu acho que deixar o MVP com o Mito aí, já que tá 2-1, né, ficou 2-1 nosso aqui, a nossa discussão, acho que também tá de bom tamanho, os 2 gols, principalmente o primeiro, né, que no momento tava tudo 11 contra 11, fez bastante diferença. O segundo gol também deu uma tranquilidade ainda maior para o Japão no comecinho da segunda etapa, mas eu fico com o Koku Saito que ele fez. Interessante isso que o Bonte falou sobre o Hosoya, né, de aparecer menos, mas fazer esse trabalho sujo sem bola, né, que é mais ou menos o que o Fujitsu também faz como volante.
E tô assim, olha, muito impressionado com o que o Shota Fujio fez também. Acho que o tipo de gol que ele fez na cabeçada no quarto gol, o tempo que ele teve, a tranquilidade para tirar do goleiro depois do lançamento incrível do Rossoe, deixando ele livre para percorrer meio campo e fazer a finalização, são coisas que a gente não via no Japão com muita facilidade alguns anos atrás, com um time de base, né, seleção de base assim. Apesar que 23 anos, a maioria desses jogadores já estão jogando a maioria fora do Japão, então é uma outra realidade, é uma evolução incrível do futebol japonês. E uma coisa que me deixa ainda mais assim intrigado em saber que fim vai dar essa Olimpíada é isso que a gente está discutindo agora, né? Não é a seleção com digamos, 100% do seu poder efetivo, né? Não tem os seus melhores nomes no papel, né? Então, vai ser interessante. Japão muito, mas muito impressionante nessa primeira partida, e vamos ver até onde vai a garotada. Mas aquele negócio que a gente já falou, né, Elias? Sem pressão, né? Ganhar, ganhou, beleza, mas também se não ganhar não é o fim do mundo, né? Então eu acho que pelo menos das Olimpíadas em Tóquio, né, de 21, eu acho que serviu um pouco para tirar talvez esse peso, né, que parecia que tinha uma carga muito grande em cima, meu Deus, aonde a seleção tem que ir, obrigação, tudo mais. Então, como a gente falou em 21 e vai falar de novo aqui em 24, né? Se ganhar, excelente, mas se não ganhar, não é o fim do mundo, né? Então, o objetivo final de tudo isso ainda é 2026. Ainda não estamos nesse status de ter obrigação de ganhar alguma coisa, né? Piazada, posso falar da meninada agora? Vamos lá? Bora lá para Nadeshko. Infelizmente não foi a estreia que nós queríamos, né, que acontecesse, mas também não foi um placar tão ruim, né, que não foi um placar elástico. O time deixou a desejar algumas coisas, mas tiveram aí boas qualidades, para tirar boas coisas aí também dessa partida. Vitória espanhola por 2-1, né, de viradas espanholas, um golaço da Oba Fudina, né, uma cobrança magistral de falta. O Japão entrou em campo com a Yamashita, com a Moeka Minami, com a Kumagai Koga, a Arisa Shimizu, Renata Miyazawa, Seike Oba Fudina, né? Fukanagano, Mina Tanaka e a Yui Hasegawa. Entraram na etapa final a Hana Takahashi, a Moriya, a Maika Hamano e a Remina Chiba, né? As comandadas do nosso querido Ikeda, infelizmente, saíram derrotadas. A Espanha, apesar de ser estreante nas Olimpíadas, é uma das favoritas a erguer o caneco, porque tem título internacional, né? Já ganhou, já se aprendeu. Tem uma das melhores jogadoras do mundo, né? Aí atualmente. É um time forte, aguerrido. Claro que teve aquela goleada do Japão lá na Copa do Mundo por 4-0, que inclusive foi o que acendeu o fogo da Espanha, né? Chegou para a Espanha caminhar ao título aí na competição. Mas, no teu ver, assim, a estreia foi, claro, né? Ruim, porque perdeu mais meia boca, poderia mais, tá bom assim. Jogou como você queria, faltou alguma coisa? O que faltou aí para pelo menos sair um empatezinho, Thiagão? Foi um jogo complicado, todo mundo já esperava que não seria um jogo fácil, né? A seleção espanhola, em toque de bola, eu admito que é uma seleção que foi legal de ver. Eu acho que foi um bom jogo, um primeiro tempo muito movimentado, né? O gol de falta da Fudino para mim foi maravilhoso, né? Belíssima cobrança de falta. E uma coisa que eu estava prestando bastante atenção nesses dois jogos, né? Esse jogo do Japão e esse jogo do Brasil. E eu achei bem interessante o fato de o quanto o futebol feminino está evoluindo nessa questão de velocidade pelas pontas e cruzamento, né? E nesse jogo, o Japão teve que se segurar em alguns momentos ali contra umas boas investidas da seleção espanhola. O gol de empate, né, foi um gol ali que talvez até daria para o Japão fazer alguma coisa, mas foi um belo gol também. E o segundo tempo foi todo, né, um pouco mais Espanha, né, a seleção teve um pouquinho de dificuldade ali para tentar fazer a criação de jogadas, apesar que o espaço existiu, né. Eu imagino até que, pelo menos pelo que a gente conversou
na nossa live ali antes de começar as Olimpíadas, se imaginava já que o Japão teria algumas dificuldades, né, e vai ter durante toda a competição, mas que apesar, né, de talvez não ser, né, não estar no excelente momento, né, que todo mundo queria que a seleção feminina estivesse, é uma seleção ainda interessante, com bons nomes, é um trabalho que pode dar frutos bem interessantes lá na frente, e o segundo gol da Espanha acabou sendo num espaço muito curto, né, uma troca de bola onde eu achei que as meninas estavam muito bem posicionadas dentro da área, cada um marcando a sua jogadora, a linha de 3 ali, que alguns momentos não sei até que ponto vai funcionar nessa seleção feminina, mas fazendo a marcação correta, e a jogadora da Espanha conseguiu uma finalização dentro da área, com pouquíssimo espaço sobrando, e é o tipo de gol que é bem provável que não é toda jogadora que vai conseguir fazer, então méritos da seleção espanhola. E assim, eu esperava pelo menos um empate, vou ser bem sério com vocês, mas uma derrota para 2-1 para uma seleção que é considerada a melhor da chave, eu não acho que também seja um resultado também assim de meu Deus, né, que tragédia aconteceu, não poderia ter acontecido isso. Então acho que o Japão fez o que deu contra uma seleção que nesse momento é melhor, pelo menos ao meu ver a seleção espanhola é melhor e dominou o jogo em todos os dois tempos, tanto em posse de bola quanto mais em criação de bola foi mais da Espanha, mas eu acho que o Japão tem um caminho para evoluir, tem um próximo jogo muito difícil já contra a seleção brasileira, mas é uma seleção brasileira que também teve dificuldade no jogo de hoje, então acho que vai ser um jogo bem aberto, onde o Japão vai poder explorar a bola em velocidade, que eu acho que é a nossa melhor qualidade, tanto a bola parada quanto a bola em velocidade entre as zagas, né? Foi dali até que surgiu bons lances do Japão nesse jogo, são as armas onde a gente pode ver a seleção feminina brilhar bastante e quem sabe sair com a classificação na primeira fase. Eu acho que nesse próximo jogo contra o Brasil, a gente vai ver o Japão jogando o seu futebol, porque o que o Japão jogou contra a Espanha não foi o futebol que eles jogam normalmente, né? Até na escalação, quando a gente viu a escalação, né, a gente já imaginou, vai ser aquela formação com 3 zagueiras que o Ikeda sempre usa, mas quando começou o jogo a gente viu que não era, né? O Japão tava num 4-4-2, que é uma formação que o Ikeda não usa normalmente, né? Foi até meio surpreendente ver isso, mas nem tanto pensando em como ele decidiu enfrentar a Espanha, né? Porque o Ikeda basicamente ele abriu mão de jogar da forma com que ele joga normalmente, porque ele pensou que o Japão não tem como bater de frente com a Espanha no momento, até por isso que ele escolheu essa estratégia mais defensiva, né? Jogar primeiro pensando em anular a Espanha e tentar forçar erros para fazer gol no contra-ataque. Foi exatamente desse jeito, com essa estratégia, que o Japão goleou a Espanha por 4-0 na outra Copa do Mundo. Se a gente for relembrar como é que foram os gols do Japão naquela Copa, foi daquele jeito. Foi a Espanha atacando, tocando a bola, dominando o jogo, mas aí a Espanha errou no campo de defesa, o Japão recuperou a bola, contra-ataque, gol. O Japão recuperou a bola, contra-ataque, gol. Foi basicamente assim o roteiro daquele jogo. E no início desse jogo, até pareceu que talvez poderia acontecer algo parecido, né? Porque o Japão faz um gol logo no início, em uma jogada que teve um erro, né, da goleira da Espanha, que saiu da área de forma errada, a zagueira teve que fazer uma falta, levou cartão amarelo e a Fudino fez o gol na cobrança de falta. Aliás, foi um golaço, cobrança de falta perfeita da Fudino. E alguns minutos antes, né, também teve um erro de saída de bola da Espanha, que a Fudino recebeu a bola na cara do gol, a goleira fez uma grande defesa. Então, nesses primeiros minutos, né, o Japão com 2 chances, né, em erros da defesa da Espanha, conseguiu fazer um gol o Japão, só que aí depois disso foi basicamente isso que o Japão fez no ataque, né? Depois não conseguiu fazer mais nada, que a Espanha mostrou que aprendeu a lição, né? Não deixou repetir o que aconteceu na Copa do Mundo, não demorou, né, para fazer o gol de empate. Encontrou, né, um espaço ali na defesa japonesa, que aliás eu acho que tinha um espaço muito grande entre a Kumagai e a Minami naquele lance, tanto que quem estava marcando a jogadora espanhola que saiu na frente do gol era Nagano, né?
Então teve esse momento, né, de vacilo da defesa japonesa, mas no geral elas estavam quase defendendo bem, mas o problema é que o Japão não conseguiu contra-atacar, né? Então a Espanha, depois de ter sofrido o primeiro gol, eles basicamente anularam toda a estratégia do Japão. Então a gente viu que nesse primeiro tempo o Japão jogou nesse 4-4-2, né? A Toko Koga, que a gente estava achando que ia jogar como zagueira, que ia ser uma terceira zagueira, ela estava como lateral esquerda, né? Aí a Miyazawa na meia direita, a Seiki na meia esquerda. Então a Mina Tanaka e a Bafudino como dupla de frente, né? E aí no segundo tempo a gente pensou, agora acho que o Ikeda vai voltar para a formação normal, né? Que ele voltou lá com a Hamano, né? A Maika Hamano no lugar da Seiki. E aí começou o segundo tempo, aí sim, o Japão tava com aquela linha de 3 zagueiras de novo, né? A Koga agora sim jogando como zagueira, com a Magai e a Minami, né? Formando esse trio de zaga. A Miyazawa foi pra ala esquerda, enquanto a Shimizu ficou na ala direita. E aí na verdade ficou não um 3-4-3 que o Japão costuma jogar, mas ficou um 5-4-1, né? Porque com a Espanha atacando, então o Japão tinha que recuar suas linhas. Então o 3-4-3 na hora da defesa acaba virando um 5-4-1, e como o Japão, assim que pegava a bola, não conseguia dar sequência nas jogadas, né? Principalmente as volantes que eram responsáveis, né, por ter essa saída de bola estavam errando muito, né? Então toda hora que a bola chegava na Yui Hasegawa ou na Nagano, elas estavam pressionadas, né? A Espanha pressionou muito essa saída de bola. Então, o Japão não conseguia ligar a defesa para o ataque, não conseguia sair jogando, porque a Espanha não deixava, né? Mas, enfim, acho que dos resultados ruins que o Japão poderia ter, esse foi o menos pior, né? Se tivesse empatado, já daria para comemorar, porque aí daria para ter até a esperança de ficar com o primeiro lugar no grupo, né? Em caso de empate. Agora, com essa derrota, acho que o Japão vai ter que buscar o segundo lugar do grupo, né? Acho que já ficou meio fora de alcance o primeiro lugar, até porque tendo que passar em segundo lugar, já é basicamente a garantia de que vai pegar o adversário mais difícil possível na próxima fase, né? Já até olhando nos cruzamentos, quem ficar em segundo lugar nesse grupo vai enfrentar o campeão do grupo, que tem Alemanha e Estados Unidos. Então é bem complicado pensar nessa situação das Nadeshiko visando esse objetivo de não só se classificar, mas tentar avançar mais, né, no torneio, já que o objetivo é conquistar a medalha, mas vai ser realmente complicado por causa desses cruzamentos, né? Mas no geral foi uma partida que não foi um resultado tão ruim assim, porque se a gente parar para pensar, a Espanha é atualmente a melhor seleção do mundo, né? Número 1 do ranking, atual campeã da Copa do Mundo. Tem a melhor jogadora do mundo, né? Que é a Bonmatí. Tem também a Putellas, que foi a melhor do mundo antes da Bonmatí. Também tem a Hermoso também. Enfim, tem várias jogadoras entre as melhores jogadoras do mundo, né? Então, o Japão ter perdido de 2-1 da Espanha foi um resultado ruim, mas um resultado aceitável, né? Não perdeu de grande margem, então tá vivo nessa disputa, né? Basicamente o jogo contra o Brasil é que vai ser o jogo decisivo, né, pro Japão. Se conseguindo uma vitória, já estaria no caminho, né, para se classificar. Seria basicamente o resultado esperado. A gente já imaginava que a Espanha, né, como favorita à medalha de ouro, seria a principal força do grupo, e basicamente Japão e Brasil disputando a segunda posição do grupo, né? Então esse próximo jogo é que é o grande jogo que vai decidir, né, o destino das Nadeshiko nessa Olimpíada. Aproveitar que você está falando aí um tempo e perguntar o que esperar desse próximo jogo aí de Brasil e Japão, cara. Acho que tendo os últimos confrontos, né, entre Brasil e Japão como
até como referência, né? É um jogo que a gente acha... Eu vejo o Japão como um pouco superior ao Brasil, mas de todas essas seleções, acho que o Brasil é a que está a nível mais próximo do Japão, né? Então acho que é um confronto que tem tudo para ser muito equilibrado. Vamos ver então se o Japão vai realmente voltar a jogar o futebol que se espera, né? Também vamos ver então se a Maika Hamano vai ter alguma influência nesse jogo, né? Porque ela entrou no segundo tempo, entrou no intervalo, né, no jogo contra a Espanha, mas até por causa da postura do Japão, né, da estratégia do Japão, que era só se defender, e porque a Espanha conseguiu anular completamente qualquer tentativa do Japão de atacar, então a gente basicamente não viu a Maika Hamano fazer o que a gente espera que ela faça, né? Mas quem sabe nessa partida contra o Brasil, o Japão jogando do jeito que está acostumado a jogar, né? Mais propondo o jogo, mais com o seu toque de bola, mais tomando a iniciativa, né? Pode ser que aí finalmente a gente veja do que esse time é capaz, né? Porque contra a Espanha a gente não viu, mas também tem uma grande preocupação que é a Arisa Shimizu, ela saiu lesionada, né, no segundo tempo desse jogo contra a Espanha, inclusive a Takahashi que entrou no lugar dela, Takahashi entrou no lugar dela, mas ela jogou na zaga, né, então ficou o trio de zaga com Kumagai, Minami e a Takahashi, e o gol da Espanha, o segundo gol foi justamente em cima da Takahashi, né, a Toko Koga acabou virando o Coringa, né, que faz todas as posições ali na defesa, né, começou como lateral esquerdo, depois virou zagueiro, depois foi para a ala direita, enfim, tem a Miyabi, né, que entrou no final ali, que seria a reserva da Shimizu, mas parece que o Ikeda confia mais na Koga, né, mesmo ela ainda sendo muito nova, até porque ela tem mais esse lado defensivo, né, basicamente ela é uma zagueira que também pode fazer a lateral, mas é uma preocupação muito grande, porque se o Japão não tiver mais a Shimizu nessa Olimpíada, e do jeito, né, que ela foi substituída, ela é de maca, depois que ela caiu, ela nem levantou mais, então não pareceu que era uma lesão tão simples assim, né? Então foi bem preocupante que se o Japão não tiver mais a Shimizu, é um desfalque muito grande, porque é basicamente uma jogadora que não tem reserva à altura. É uma baita dor de cabeça aí para a seleção japonesa. Deixa eu passar aqui os resultados dos outros grupos. No grupo A, o Canadá bateu a Nova Zelândia por 2-1 e a França, né, dona da casa, bateu o Colômbia por 3-2. Né? No grupo B, a Alemanha passou por cima das Matildas, né, da Austrália, 3-0 fácil. Estados Unidos a mesma coisa, né? As possíveis equipes que irão cruzar com o Japão, né? 3-0 para cima da Zâmbia, que teve um time bem, para você ver, para meter 3-0 na Zâmbia não é pouca coisa, né? E o outro jogo da nossa chave, a Nigéria foi derrotada pela seleção brasileira com o gol da Gabi Nunes, 1-0. Antes da gente encerrar o programa, eu esqueci de perguntar para vocês uma coisa importante que a gente sempre faz, né? Começar pelo Thiagão, que são os palpites dos próximos jogos, né? Tava esquecendo disso já. Eu vou falar os meus. Na Nadesco, 2-1 sofrido assim contra a seleção brasileira, né? Vitória do Japão. E contra a Mali vai ser suado, 1-0 com o Coringa, né, Thiagão? O Xota fudiu na etapa final, nosso Xotinha fazendo o gol da vitória dos Samurais, Thiagão. Com você os palpites. Olha, eu acredito que o Japão ganha de Mali. Os 2 gols de diferença, acho que uns 2-0 tá de bom tamanho, se acontecer. E acho que a seleção feminina ganha com uma margem muito menor, assim. Acho que um 1-0 ou um 2-1 pode ser ali o resultado bem possível contra a seleção brasileira. Mas, pelo que eu vi da seleção brasileira hoje, jogando contra a Nigéria, um futebol que às vezes ofensivamente é um pouco, não vou nem dizer desorganizado, né, mas não tem tanto brilho como já teve em outros momentos da seleção feminina, né, do Brasil. Mas assim, as pontas,
Porque de um lado tem a Marta, né, que inclusive fez um gol, mas estava impedido. E do outro lado a Ludmilla, que para mim é a melhor cruzadora dessa seleção brasileira, tem que tomar muito cuidado, porque a Ludmilla fez chover a bola aérea ali pelo lado ali da seleção brasileira. Tem a goleira Lorena, né, que fez 2 defesas incríveis ali no momento ali. Um dos poucos vacilos defensivos que eu vi essa seleção brasileira fazer, que foi ali uma hora que elas estavam tentando marcar ali um cruzamento que ia vir, mas ninguém marcou direito, sobrou espaço para a jogadora da Nigéria tentar fazer a finalização, e a Lorena salvou 2 vezes no mesmo lance, assim. Então foi um lance que a goleira brasileira também apareceu bastante. E o gol do Brasil com a Gabi Nunes foi um belíssimo chute na entrada da área ali, bem no ângulo. Então bacana, viu? O nível do futebol feminino em muitos momentos me surpreende nessas jogadas individuais, como o gol de falta do Japão e esse gol da seleção brasileira. Então acho que vai ser um bom jogo de ver. E é complicado, né? A gente já sabia já se imaginava que qualquer cruzamento na próxima fase seria difícil, né? Ainda mais não passando em primeiro do grupo, né? Então a seleção feminina aí das meninas vai ter que trabalhar com isso, e espero que seja um jogo decente contra o Brasil, né? Porque é uma boa oportunidade de vencer o Brasil em uma competição onde os olhos, obviamente, vão estar bastante voltados para a seleção brasileira, né, nesse confronto. Vai ter bastante apelo de mídia nesse jogo, né, para a gente poder assistir. Então, bacana que vai dar para ver um pouco melhor pré-jogo e tudo mais. Não que os outros jogos não tenha isso, mas quando tem Japão e Brasil, sempre tem uns minutos a mais de pré-jogo, né, tem mais comentários. Então, é bacana que dá para a gente aproveitar esse jogo na sua melhor plenitude, e espero que seja um jogão de bola, que o Japão consiga essa vitória contra o Brasil. Mas, se por acaso não vir, também imagino que o Japão ainda tenha um terceiro jogo para tentar fazer alguma coisa, e em busca, talvez, de uma pontuação de uma outra forma. Mas eu espero muito que as meninas consigam jogar bem contra o Brasil, que eu acho que é o nosso objetivo primal desse momento, eu acho que mais importante. Como vai passar de fase, o importante é passar, né? Mas chutaria então aí Japão e Brasil, 2-1 Japão, e Japão masculino 2-0 Japão contra a Mali. Bom tempo, seus palpites aí pros joguinhos do Japão. Eu tô achando que pelo menos um desses dois vai dar empate. Talvez o contra a Mali, mas tô confiante que pelo menos o Hosoya vai fazer um golzinho dele dessa vez. Talvez até o Sato, porque eu cornetei ele, vai fazer um gol também. Das Nadeshiko, acho que a Maika Ramano vai deixar o dela, talvez aí nos acréscimos, só pra dar mais emoção. Maravilha. Galerinha, com suas considerações finais aí, bom tempo, quer deixar algum recado, fazer a sua propagandinha aí, fica à vontade. Bem, acho que eu só esqueci de mencionar que essa vitória 5-0 Japão e Paraguai foi a maior vitória da história do Japão nas Olimpíadas, e também foi a primeira vez que o Japão ganhou de uma seleção sul-americana em Olimpíadas desde Atlanta 96, aquele jogo lá contra o Brasil, Lager de Miami, né? Então foi um jogo assim histórico, e também revanche de 2004, né? Aquele jogo lá, Olimpíadas de Atenas. O Japão perdeu 4-3, né? Do Paraguai. O Paraguai chegou até a final, né? Aquela camisa horrível do Paraguai, amarelo, Deus do céu. Aquela geração que tinha o Okubo, tinha o Matsui, tinha o Túlio Tanaka e o capitão Daisuke Naso, né? Que fez um jogo terrível, aquele jogo contra o Paraguai. Hoje peladeiro Daisuke Naso, né? Que fase do Naso, hein? Melhor ele ficar na pelada nos vídeos lá engraçados que viu no YouTube. Tiagão, mais alguma coisinha, meu querido? Tá de bom tamanho, vamos voltar então aí na próxima, após o final da próxima rodada, né? Então aguardem que a gente vai ter Hino Maru sempre após as rodadas, né? Tanto do masculino e do feminino, né? Juntos, né? Então teremos pelo menos mais 3 programas aí, é claro, né? As seleções passando de fase, como falaremos mais vezes, e também, claro, mais pra frente a gente faz ali uma live ali junto com a galera do YouTube. Tudo demais está ótimo, muito obrigado, bom tempo, muito obrigado, Elias, e voltamos no próximo Hino Maru sobre as Olimpíadas Paris 2024. É isso aí, mon amour, Hino Maru, levando o melhor do futebol pra você. Não, brincadeira. É isso aí, galerinha, até semana que vem. Hino Maru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Até semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Valeu, forte abraço, tchau. Sayonara.